Senhor presidente, senhores vereadores, público presente aqui na Câmara de Vereadores, o meu muito boa tarde. Da mesma forma, cumprimento as pessoas que nos acompanham nesse momento pela TV Legislativa. Senhores vereadores, um assunto de extrema importância me traz à tribuna nesta tarde. Extrema importância mesmo, porque nós estamos falando da segurança pública da nossa cidade. Muitos vão poder se questionar, mas por que um vereador ou a Câmara de Vereadores de Blumenau tocando nesse assunto, já que não é diretamente a nossa responsabilidade? Nós temos deputados estaduais, nós temos o governador, nós temos o governo do Estado, mas, infelizmente, o governo do Estado está inoperante com relação a esse assunto. E vou mais além. Esse é um problema, nós temos ali a imagem da matéria que foi feita pelo site O Município, dizendo da dificuldade em que um traficante preso em flagrante foi liberado por falta de vaga no presídio de Blumenau. Senhores, vamos recapitular um pouco. Eu me lembro muito bem da dificuldade que o governo do Estado teve, pode tirar a imagem ali, em que Blumenau aceitasse receber a penitenciária que hoje fica lá na rua Silvano Cândido da Silva. Me lembro bem as promessas que foram feitas pelo então governador, mas as pessoas passam. O governo se comprometeu naquele momento, não só na construção daquele complexo, que, aliás, não está acabado, porque falta ainda terminar o semiaberto, como desativar, senhores vereadores, o presídio da Rua General Osório. Me lembro bem a promessa do governo do Estado, que ali, naquele local, insalubre, diga-se de passagem, e completamente lotado e extrapolado de pessoas, seria construído uma praça, exatamente isso, uma praça, trazendo uma melhor qualidade de vida para toda aquela comunidade ali da Água Verde. Pois bem, compromissos assumidos, promessas feitas, e a conclusão, nada cumprido. Nem mesmo o complexo da Silvano Cândido da Silva não foi terminado. Agora, nós nos deparamos com essa situação em que a polícia militar, a polícia civil, as nossas polícias fazem o seu dever de casa, que é prender bandido, chegam na frente do juiz e esse se vê obrigado a liberar o meliante por falta de vagas no presídio de Blumenau. É ou não é um absurdo? Que sensação de segurança a nossa população de Blumenau vai ter? Como é que o nosso povo ordeiro e trabalhador vai ter a tranquilidade de, após o seu dia de trabalho, caminhar nas ruas da nossa cidade, sabendo que a bandidagem está tranquila, sabendo que, se for pega, mesmo em flagrante, como aconteceu com esse traficante, vai ser liberada pela falta de investimento do governo do Estado com relação ao presídio de Blumenau. E vou mais além, senhores, talvez não seja do conhecimento de todos, porque eu fiquei sabendo disso recentemente. Mas é importante que os vereadores saibam que alguns apenados trabalham e recebem salário por esse trabalho. E que, diante desse dinheiro, eles repassam 25% para um fundo. Fundo esse natural para manutenção do presídio, da penitenciária, das unidades prisionais. Mas vocês sabem o que eu descobri? Que Blumenau não possui esse fundo. Todo o dinheiro que é gerado aqui pelos nossos detentos vai para Joinville. E eu fiz o cálculo. Nós temos aqui, em média, eu fui atrás da informação, mais ou menos uns 400 detentos que trabalham. E por isso eles recebem um salário mínimo. O salário mínimo hoje está R$ 1.045. Fazendo a conta da matemática básica, 25%, isso dá R$ 261,00 e alguns centavos por cada detento. Vezes 400, nós chegamos à bagatela, senhores vereadores, de R$ 104.500 mês. Se nós pegarmos que a nossa penitenciária foi inaugurada em janeiro de 2016,
Nós temos aí uma conta anual de 1.254.000 e, consequentemente, em 4 anos, 5.016.000 reais que foram destinados para o fundo de Joinville. Por quê? Pela ineficiência do governo do Estado em fazer um fundo aqui para Blumenau. E que mais? Compreenderia não só o presídio de Blumenau, como a penitenciária, a unidade prisional de Indaial, até o presídio de Rio do Sul. Olhem só o dinheiro que nós estamos abrindo mão pela incompetência do governo do Estado, lembrando que esse dinheiro não é que não está sendo arrecadado e vai para Joinville, porque lá sim eles têm o fundo, e nós aqui não temos. Fui atrás para saber o porquê que Blumenau não tem esse fundo. E pasmem. Simplesmente pela falta de vontade do governo do Estado. Então é muito preocupante, senhores vereadores. É muito preocupante essa questão de segurança. Atinge a toda a nossa população. Volto a lembrar, como é que a nossa população vai ter a segurança, depois de um dia de trabalho, e retornar para a sua residência, ou até mesmo no deslocamento para o seu local de trabalho, sabendo que a bandidagem está tranquila, porque mesmo que se for pego em flagrante, como aconteceu e foi noticiado, o traficante foi liberado. Lembrando que esse mesmo caso, uma situação muito similar a essa, aconteceu também em dezembro. Ou seja, o governo do Estado está apático com relação à segurança da cidade de Blumenau. É ou não é um assunto importante para os nossos representantes aqui da cidade levarem ao conhecimento? Não vi ninguém falar sobre isso. Não vi ninguém falar sobre isso. E aí vão questionar, por que o Câmara de Vereadores está falando? Porque isso reflete diretamente na segurança da nossa gente aqui de Blumenau. Se nós não tivermos gente sendo presa, essa bandidagem vai estar na rua. Então, eu vou apresentar um requerimento também com relação a isso, questionando a DIAP, que é a Diretoria de Administração Prisional, por que Blumenau não tem um fundo rotativo para poder utilizar esse recurso na manutenção do presídio e também da penitenciária. Na tarde de hoje seria isso. Pela atenção, muito obrigado.